Hoje a gente vai analisar a história do Brasil por uma lente bem diferente, a de um profundo e contínuo conflito espiritual. A fonte que exploramos apresenta uma narrativa sobre o destino do país, a sua vocação divina e as forças que, segundo essa visão, tentaram desviar o Brasil do seu caminho. Ok, vamos mergulhar nisso. No centro de toda essa perspectiva está uma escolha fundamental, que vem lá do livro do Gênesis. É essa citação que define o campo de batalha, sabe? Uma inimizade antiga que enquadra toda a história do Brasil como uma guerra mesmo, de alto risco, entre duas linhagens espirituais opostas. Para entender essa visão, primeiro a gente precisa conhecer os dois lados do conflito que a fonte apresenta. De um lado, a figura da mulher, do outro, a da serpente. A identidade do Brasil, segundo essa interpretação, depende de qual lado a nação escolhe seguir. O primeiro lado é representado por Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Nessa narrativa, ela não é só um símbolo religioso, mas a protetora e a monarca espiritual da nação, a figura central que personifica a vocação divina do país. E este slide ilustra bem essa escolha. A fonte coloca o dilema da nação como se fosse uma encruzilhada. Um caminho é o da fé e da devoção, que levaria à verdadeira libertação sob a proteção da padroeira. O outro, guiado pela força oposta que eles chamam de a serpente, leva a uma busca por poder e riqueza que resulta numa profunda escravidão moral. Agora vamos ver como isso se desenrola na história. Essa batalha espiritual é ilustrada através de uma figura histórica-chave, a Princesa Isabel, herdeira do trono do Brasil lá no final do século XIX. A história dela, de acordo com essa narrativa, é central para o suposto desvio do Brasil de seu caminho divino. E a cronologia aqui é fundamental. A abolição da escravidão em 1888 é seguida, quase que imediatamente, pela queda da monarquia. Anos depois, um ato simbólico conecta o poder terreno dela ao poder espiritual. O que é bem interessante nesse ponto é a motivação atribuída a ela. A fonte enfatiza a sua fé católica profunda. A decisão de abolir a escravidão não é vista como um cálculo político, mas sim como um ato de consciência religiosa, feito mesmo sabendo que era politicamente perigoso e que podia custar tudo. E essa famosa citação é apresentada como a prova definitiva da convicção moral dela. Nessa visão, ela conscientemente colocou a libertação humana acima do seu próprio poder, um sacrifício que define o legado dela nessa narrativa espiritual. Esse ato de justiça, segundo a fonte, desencadeou uma reação furiosa dos filhos da serpente, que não podiam tolerar uma líder com uma convicção religiosa tão forte. Apenas um ano depois da abolição, uma aliança de grupos poderosos se formou. A fonte alega que a maçonaria, com medo de uma imperatriz católica fiel, se uniu aos latifundiários descontentes e a facções militares para derrubar a monarquia e impedir que ela governasse. Nessa perspectiva, o feriado de 15 de novembro é visto como um dia trágico. O fim da monarquia não foi um avanço, mas um golpe que teria tirado o Brasil do seu destino de se tornar uma grande nação católica, guiado por uma líder fiel à sua vocação. Vamos avançar e ver como essa narrativa se conecta com o presente. A fonte argumenta que o golpe não acabou com a escravidão, ele só substituiu por uma forma nova e, segundo o autor, muito mais dissimulada. Essa nova escravidão é descrita como uma servidão moral e espiritual, com consequências chocantes no mundo real. O número impressionante de homicídios anuais é apresentado como um sintoma gritante dessa decadência, dessa perda de rumo espiritual do país. Agora, o que é bem fascinante desse slide é como a fonte traça paralelos diretos. O argumento é que as bocas de fumo se tornaram as novas senzalas, as seringas são os novos açoites, e a mídia, com o que é chamado de politicamente correto, atua como os novos feitores, impondo uma servidão ideológica. Para reforçar esse ponto, a fonte aponta o Brasil como uma anomalia na América Latina. Baseado nas alegações que encontramos, enquanto o consumo de drogas como a cocaína estaria diminuindo em nações produtoras, no Brasil estaria em ascensão, sendo mais um sinal dessa escravidão moderna. A crise moral percebida é detalhada com uma lista de questões sociais que a fonte considera profundamente vergonhosas. Da imoralidade generalizada à maior parada do orgulho gay do mundo, passando pela idade de iniciação sexual e políticas governamentais. Tudo é visto como evidência de que a nação teria traído sua vocação. Diante dessa crise, a fonte não termina em desespero. Pelo contrário, emite um chamado dramático à ação.
uma convocação para uma nova libertação. Então, o ponto crucial é este. A solução proposta não é política, mas espiritual. É um clamor por arrependimento nacional e um apelo direto por intervenção divina, na esperança de que a mesma força espiritual possa libertar o povo da escravidão moral do presente. E esse apelo é por duas formas de intervenção. Primeiro, um olhar severo e repreensivo para expulsar o mal e forçar uma conversão. E segundo, um olhar misericordioso para acolher e proteger aqueles que se arrependem e escolhem retornar ao caminho dos filhos da mulher. E assim, essa narrativa teológica conclui de forma poderosa, colocando a escolha e o futuro da nação de volta nas mãos do seu povo. A batalha, segundo essa visão, continua. E a questão que fica no ar é se o Brasil vai se arrepender e abraçar sua vocação original ou continuar no caminho que, para o autor, leva à ruína espiritual.